A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Lucas capítulo 7. Vamos fazer a nossa oração pelo Espírito Santo que vem nos direcionar e que Ele venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus, também te pedimos que haja salvação, meu Pai. Toca no coração de cada um aqui presente, que assim seja. Amém. Então, e Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, fala do filho da viúva de Naim que foi ressuscitado, ok? Então, aqui, Jesus estava passando pela cidade, não? E ele viu o enterro desse jovem. Então, quando ele viu o enterro desse jovem, ele automaticamente falou para a viúva não chorar. Mas nós vamos ir mais profundo aqui para poder entender as maravilhas de Deus, ok? Então, no versículo 11 fala assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão pela cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Vamos parar aqui antes de seguir. Imagina, nós passamos por uma situação e como a viúva está a passar nesse momento. Sendo viúva, não tendo um marido para sustentar, perdendo seu único filho, certo? E de repente vem o Senhor Jesus e fala: Não chores. E nós pensamos também na nossa vida espiritual. Estamos a passar por uma situação difícil, uma situação que parece que não tem nenhuma lógica que pode se recuperar, que não tem saída, certo? E ainda assim temos uma palavra de Deus que fala que vai fazer na nossa vida, que vai restaurar a nossa saúde, que vai restaurar o nosso casamento, que vai restaurar a nossa área financeira, que vai restaurar todas as áreas da nossa vida. Nós falamos assim, mas como é que é isso? Se Deus falou que vai restaurar a minha família, por que o meu familiar ainda está no vício? Se Deus falou que vai restaurar a minha saúde, por que ainda os médicos cada vez falam que está pior ainda a minha saúde? Como é que Deus vai fazer isso? Não é isso? Então aqui, a viúva, eu imagino, por exemplo, Jesus Cristo falava assim, não chore, e ela ficava a pensar assim, como é que eu não vou chorar? Se eu sou viúva, já perdi meu marido, já perdi meu único filho, agora estou desamparada nesse mundo. Como é que o Senhor vem e me diz para não chorar? Se eu estou a enterrar o meu filho, se eu já perdi tudo. A minha vida já não tem solução, já não tem brilho, já não tem paz, já não tenho onde já recorrer senão a morte. Porque parece que a morte perseguia essa mulher. Porque já perdeu o marido, já perdeu o filho, ela pensaria, o que é que eu vou fazer da minha vida? A minha vida não tem sentido. É melhor dar o fim. Então assim acontece com a nossa vida também espiritual, que muitas vezes, por tribulações que passamos, por lutas, nós pensamos que Deus não vai fazer. E quando Deus dá uma palavra e dizendo que Ele vai fazer, que Ele vai tirar esse familiar do vício, que Ele vai nos restaurar a vida financeira, que Ele vai restaurar a nossa saúde, que Ele vai restaurar todas as áreas da nossa vida, nós ficamos a pensar assim, a olhar pela lógica, a olhar pela vista em vez de pela fé, porque com Cristo Jesus temos que ver pela fé, com os olhos espirituais, não com os olhos físicos, não pelo aquilo que nós estamos a viver, não pelas circunstâncias que estamos a passar, mas sim pela palavra, pegar na palavra, a fé como nosso escudo. Então aqui essa mulher, eu entendo essa mulher, porque o cenário dela, não? O que estava acontecendo na vida dela, é impossível uma pessoa vir aqui, não tem lógica uma pessoa vir aqui e falar para ela não chorar. Desculpa, não chorar, porque o que estava acontecendo na vida dela era algo que ela mesmo se sentiria a pessoa mais infeliz da face da terra. Então, que o Senhor Jesus Cristo venha e nos diga, não chores. Não chores pelo teu casamento, porque o teu casamento vai ser restaurado. Continua a orar. Não chores pela tua saúde, porque mesmo que falaram um diagnóstico contrário, tua saúde vai ser restaurada. Não chores por esse familiar que está no vício, porque esse familiar ainda vai predicar a minha palavra.
ainda vai ser um grande homem de Deus, ainda vai ser uma grande mulher de Deus. Não chores por esse trabalho que perdeste, porque eu vou te dar um trabalho melhor. Não chores por não ter o pão na tua mesa, porque eu vou te prover e vou te dar estrutura para tu teres ainda e coisas maiores ainda na tua mesa. Não chores por estar fora desse núcleo aí dentro do teu trabalho que te desprezam, porque eu ainda vou te fazer um empreendedor, uma empreendedora. E nós falamos assim, meu Deus, como é que o Senhor vai fazer? Porque nós queremos entender como Deus trabalha, em vez de confiar nele e deixar, meu Pai, se isso aconteceu, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Seja feita a tua vontade e não a minha. Entende? Mas nós queremos ver pela vista, queremos ver pela circunstância, queremos ver e sentir e que Deus vai fazer. E não parar e dizer assim, ok, eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho ainda meu milagre, mas eu creio no nome de Jesus. Então, quando nós nos focamos em Jesus Cristo e não nos problemas, vamos ver o milagre. Porque essa mulher tinha tudo para falar assim, Senhor, como é que o Senhor veio me dizer para não chorar? O Senhor está vendo o que eu estou a passar? O Senhor não vê que eu sou uma viúva? O Senhor não vê que eu não tenho marido para me manter, para me sustentar? O Senhor não vê que eu perdi o meu único filho e agora quem me vai dar trabalho? Quem me vai dar sustento? Como é que o Senhor veio me dizer para eu não chorar? Se a minha vida já está destruída. E assim como acontece conosco, muitas vezes que Deus fala assim, não chores, fica firme, e eu sou a tua força, e você é mais que vencedora, tu vais conseguir, vai lá, e faça como Gideão, com a força que vem de Deus. E se isso me ajuda, nós falamos assim, não. Deus não entende, Deus não sabe a minha situação, porque nós queremos entender a Deus. As maiores experiências que eu tive com Deus foi no cenário contrário àquilo que Deus falava. Entende? Porque quando ele falava assim, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas sim para que o nome do seu pai fosse glorificado. Então aí, quando falavam que eu tinha cancro, eu falava assim, a primeira mentalidade que vem na mente. Porque o médico em cima cada vez falava que ia para pior. Eu falava assim, essa doença vai ser para a honra e glória, meu Deus. Vai ser um grande testemunho para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada vez que eu ia na consulta, porque eu não deixei de ir na consulta, mas cada vez que eu ia na consulta, eu estava firme, convicta e confiante no meu Deus, que Ele ia fazer. Então, quando mais eu via o contrário, mais eu adorava a Deus, mais eu agradecia a Deus. Entende? E eu estava disposta a passar por qualquer luta que fosse. Mas eu sabia que nada ia sair do controle de Deus. Que Deus sabia que eu tenho filhos para sustentar. Que Deus sabia que e nesse momento, e a minha vida estava toda assim, tudo parecia que ia... Ou seja, que eu já tinha perdido tudo. Tudo indicava para eu perder a esperança em Deus. Tudo indicava que meu Deus não era comigo. Tudo indicava, o cenário é assim, tudo indicava que eu estava à beira da morte. Tudo indicava que a operação ia ser uma operação difícil, que eu ia passar por situação difícil, mas eu não me deixei abater. E quando vinha a tristeza mostrando o contrário, eu falava, não, está repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus vai fazer. Eu confiei. E nessa luta, eu fiquei nessa luta de novembro de 2023 até fevereiro, quase final de fevereiro de 2024. Continuei nessa luta. E quando eu continuei nessa luta, Deus veio e mostrou. Deus veio e me chamava para ele e falou, olha, senhora, é para dizer que a senhora não tem cancro. Mas isso... O que foi? É que eu deixei de lado o sentimento, deixei de lado as emoções e me apeguei ao meu Deus. Eu criei na palavra dele, que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para que o seu nome fosse glorificado. Então temos que entender que essa luta que estamos a passar agora mesmo não é para a morte, é para que tenhamos mais experiência com Deus, é para que venhamos a ver que Deus estamos a confiar, quem é esse Deus que estamos a confiar. Que esse Deus não precisa do homem para fazer a sua obra. Não precisa do homem para entender o que ele vai fazer. Porque se o homem quiser entender o que Deus vai fazer, o homem vai destruir os planos de Deus. Mas como os planos de Deus ninguém pode frustrar, então é por isso mesmo que ele fica no silêncio. Ele sempre trabalha no silêncio para que nós não venhamos a colocar a nossa mãozinha aí. Deus faz aqui, faz assim, assim, assim. Não. Ele vai fazer no seu momento, na sua hora. Mas o que vai fazer que isso suceda ou não é porque Deus não tem poder. Mas o que vai limitar
que isso suceda é a nossa incredulidade. Então, se somos incrédulos, temos que pedir, meu Pai, não me deixa ver pela vista humana, mas sim pelos meus olhos espirituais. Não me deixa ver pela circunstância que estou a passar agora, mas sim pela aquilo que o Senhor já determinou no mundo espiritual que eu vou viver na minha vida. E tem que ser assim. Então, quando me diagnosticaram o cancro, foi em novembro de 2023. Em fevereiro de 2024, já me falaram que não tinha cancro. Mas depois, me fizeram uma chamada no final de fevereiro para dizer que iam tirar um pouco não do quiste que estava aí. Mas depois começaram a dizer que ia ser complicado, que ia ser algo difícil, que eu ia ficar com uma bolsa gástrica aqui no lado da barriga. Um monte de histórias. Eu falei assim, outra vez vai ser outro testemunho para glorificar o nome de meu Deus. E assim foi pela honra e glória dele. Então nós temos que entender que se é pela vista, eu vou falar assim, ai, meus filhos vão ficar órfãos, ai, agora, quem vai cuidar dos meus filhos? Ai, agora, eu tenho dias contados de morte, ai, agora, dias contados de vida, ai, agora. Porque o cenário era tudo o contrário. Mas eu falei, não, isso vai ser para um grande testemunho pela honra e glória do meu Deus. E assim foi. E mais coisas, mais testemunhos que eu tenho, que também foi de ver pessoas que eu estava a orar, não, de familiares que eu estava a orar para sair de vícios, para sair de coisas. Então eu via tudo o contrário, mas eu continuava a orar. Em nome de Jesus já está curado, em nome de Jesus já saí desse vício. E assim foi pela honra e glória do meu Deus. Quando mais eu via ao contrário, quando mais eu via que estava tudo assim difícil, que eu via que o familiar ainda estava mais destruído, é aí onde eu acreditava ainda mais no meu Deus. E meu Deus veio e fez. Então temos que entender que não podemos ir pela vista, pelo que estamos a passar. Se Jesus já falou que vai ressuscitar, que vai restaurar, que vai libertar, Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas quando nós queremos ir ver com os olhos físicos o que Deus disse que vai fazer, não vamos ver. Só vamos ver desgraça, só vamos ver coisas erradas, só vamos ver que a nossa vida já não tem mais solução. Só vamos ver problemas, insultos, desgraças, desprezo, rejeição e por aí vai. Por aí vai. Então, temos que entender que com Deus, a fé não é pela vista, mas sim é o crer, é o confiar em Deus e deixar que Ele trabalhe. Porque aqui, quando Ele falou para a mulher, não chores, então nós temos que entender que Jesus teve compaixão da mulher. Porque aqui mesmo no versículo 3 fala assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Jesus Cristo teve compaixão pela mulher. Jesus Cristo sabia o que a mulher estava a passar. Mas Ele falou, não chores. Porque quando nós começamos a chorar sobre o leite derramado, sobre o problema, aumenta ainda mais. Um abismo chama outro abismo. Entende? Quando nós começamos a confessar derrota, é derrotada que vamos ficar. Quando começamos a falar só coisa negativa, pela aquilo que estamos a passar, é isso também que vai continuar a passar ainda pior. Porque a nossa palavra tem poder. Entende? Então aqui, Jesus Cristo, automaticamente, Deus sabe o que estamos a passar. Deus tem compaixão do nosso sofrimento. Deus sabe que o que estamos a passar não é fácil, que é difícil, que dói. Que estamos feridos, que estamos cansados, que estamos de uma forma onde pensamos muitas vezes só no suicídio. Deus sabe, porque eu já passei por esse pensamento de pensar em suicídio antes de que Cristo me libertou disso. De pensar em suicídio, de pensar isso, de pensar o outro. Mas eu rejeitei esse tipo de sentimento. Eu falei, não, eu rejeito esse tipo de pensamento. Eu rejeito esse tipo de vida. E agora eu vou confiar no meu Deus. Mesmo vendo o contrário, eu vou confiar no meu Deus. Então tudo aquilo que era mal foi embora da minha vida pela honra e glória dele. Porque as trevas quer que nós estejamos concentrados no problema. Quer que nós estejamos concentrados no fracasso. Que estejamos concentrados no vício que o familiar está agora a fazer. Quer que estejamos concentrados em todos os problemas que estamos a viver nesse momento. E menos em Jesus. Mas quando nos focamos em Jesus Cristo, estamos a falar assim, meu Deus não é mentiroso, o meu Deus é verdadeiro, o meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E se eu quero ver verdade na minha vida, se eu quero ver que a minha vida tenha vida mesmo, vida em abundância, assim como Ele está a falar, eu vou obedecer a palavra dEle, eu vou confiar nele, mesmo vendo tudo errado. Entende? Porque as trevas, o que mais trabalha é para cegar a nossa visão espiritual. Então peça a Deus para abrir os teus olhos espirituais para ver realmente o que Deus está a fazer. Porque Deus, quando trabalha no silêncio, as trevas muitas vezes usa pessoas, usa circunstâncias para nos tirar o foco. Então ficamos aí a murmurar, a reclamar, a criticar, a fofocar e pensar que Deus não vai fazer nunca na nossa vida. Mas quando nos posicionamos,
Como é que vai a tua vida? Tudo bem. Como é que está a tua família? Tudo bem. Aí Deus está a colocar a mão. Mas quando falamos, não, cada vez está difícil, cada vez está complicado, Deus nunca faz, Deus esqueceu de mim, Deus não esqueceu. Porque aqui Jesus Cristo teve compaixão da viúva. Mas ele não vai falar, ai, viúva, eu sei. Não, Deus falou assim, não chores. Porque Deus está a dizer à viúva para tirar o sentimento. Para tirar o sentimento de lado e colocar o foco na fé. Colocar o foco no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a viúva continuasse com foco em choramingar, em chorar, em reclamar, em olhar pela vista do que estava a passar, não tivesse tido um milagre. Então aí, quando Jesus falou assim, não chores, no versículo 14 fala assim, e chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Ou seja, as pessoas pararam com o defunto. E disse, Jesus Cristo disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Então, a partir do momento que a mulher deixou o sentimento, parou de chorar, assim como Jesus determinou, para de chorar sobre os teus problemas, para de chorar sobre aquilo que eu já mandei ir embora da tua vida, deixa que eu trabalhe, deixa que se é para voltar, eu vou fazer voltar, mas para de choramingar, para de murmurar, para de estar aí chorando sobre leite derramado e deixa que eu trabalhe da minha maneira. Porque eu estou-te a fortificar, estou-te a fortalecer na fé comigo. Quero ter mais intimidade contigo. Quero te fortalecer. Quero fazer-te um guerreiro, uma guerreira. Que não é qualquer coisa que venha te abala. Quero te fazer firme numa rocha, que é Jesus Cristo, e não na areia, que para tudo vai, à base de emoções e sentimentos. Então, a partir do momento que a Senhora tirou o sentimento, tirou essa pena que temos do familiar, esse medo que temos de perder coisas, esse choramingar sobre aquilo que estamos vendo destruído, a partir do momento que ela tirou o foco do seu cenário, da sua situação, ela parou de chorar. Então aí, apartando o sentimento, o milagre aconteceu, onde o jovem foi ressuscitado. Então aqui, no versículo 15 falou assim, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. Então aqui, nós temos que entender que, para que o nome, toda a situação que passa na nossa vida, é para que o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado, seja exaltado. Então, quando vier um problema sobre a nossa vida, vamos choramingar, não vamos aí murmurar. Pelo contrário, meu Pai, esse problema vem na minha vida, mas para que o teu nome seja glorificado. Esse problema vem na minha vida, mas é para ter um testemunho para dar da glória do teu nome. Entende? É porque Deus sabe. Porque aqui fala que Jesus Cristo teve compaixão da Senhora. Jesus Cristo sabe o que estamos a passar. Mas nós temos que entender que com Deus somos mais que vencedores. Mas também para ser mais que vencedores, temos que obedecer, temos que tirar sentimentos de lado e deixar que Deus trabalhe. Porque muitas vezes impedimos, não é que Deus não pode fazer, mas muitas vezes atrasamos os nossos milagres, as nossas bênçãos, porque nós estamos a chorar sobre aquilo que Deus já disse. Não chores, não coloque o foco naquilo que estás a ver. Porque se eu tivesse colocado foco num familiar que estava no vício, eu tivesse até hoje vendo esse familiar destruído. Mas quando eu comecei a tirar a vista, eu falei assim, Deus vai fazer. E cada vez que eu falava, Deus vai fazer, esse familiar ficava ainda pior. Cada vez que eu falava, Deus vai fazer, ficava ainda pior. Mas isso é para fortificar a nossa fé. Isso é para ver até que ponto temos confiança em Deus. Se temos confiança em Deus só quando tudo está lindo, ou temos confiança em Deus quando vemos que tudo está errado, mas que Deus vai fazer. Entende? Porque o nosso Deus é poderoso para fazer coisas que nós nem sonhamos que Ele pode fazer. Então a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus abarca tudo, engloba tudo. Então vamos confiar em Deus, vamos afastar as emoções. Eu sei que é difícil, eu sei que ver aí um familiar na destruição dos vícios é difícil, ver o casamento destruído é difícil, ver a vida financeira também é difícil, aí tudo destruído, ver a saúde também, o médico a falar isso e não tem solução, isso, mas é difícil. Mas eu falar assim, meu Pai, está escrito que essa doença, essa miséria, tudo aquilo que eu sei que está agora a fazer opressões na minha vida, é para honra e glória do teu nome, é para que o teu nome venha a ser glorificado, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, que a morte do Lázaro não é para a morte, mas sim para glorificar o teu nome. Então assim também é a minha situação. A minha situação é para que o teu nome seja glorificado. É para que eu venha ter mais experiência com o Senhor. É para que eu venha estar mais fortalecida na fé.
Entende? Então Deus tem compaixão de nós. Deus é misericordioso, Deus é bondoso e Ele sabe do que estamos a passar. Mas nós temos que entender que temos que nos posicionar. Porque senão o nosso milagre vai ficar cada vez mais atrasado. Esse marido que talvez ora pelo marido, mas só vê pelo contrário. Continua a orar. Continua a orar. Entende? Porque tem uma passagem na Bíblia onde havia um exército que estava a atacar, não? E o povo de Deus. E um falou assim, praticamente vamos morrer, porque são muitos. Então o outro orou e falou assim, meu Deus, mostra que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Então quando Deus abriu os seus olhos espirituais, começaram a ver que mais era aquele que estava com eles do que aquele que era contra eles. Então não pense que Deus não vê a nossa situação. Não pensemos que Deus não está dentro do nosso barco, dentro da nossa luta. Ele está. E quando nós estamos mais oprimidos, mais assim com lutas, é aí onde Deus mais perto está. Entende? Mas nós temos que entender que temos que nos posicionar e crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode ser o Salvador da nossa vida. E crer que não é pela vista, mas sim pelo aquilo que Ele disse na sua palavra. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para ser arrependido. Então vamos a crer na palavra de Deus para poder ver milagres na sua vida. Porque se eu hoje posso dar o testemunho de quando me diagnosticaram um cancro, é porque eu criei na palavra dele. Se eu posso dar um testemunho que o meu familiar foi liberto do vício, é porque eu criei na palavra dele. Eu não olhei pelo cenário e mais coisas que aconteceram na minha vida, não? Igual que quando eu passei por um deserto que eu não tinha praticamente pão para colocar na minha mesa, também eu criei que Ele ia dar providência e Ele sempre dava providência dentro do meu deserto. Entende? Então eu me lembro que houve uma vez que meus filhos, quase todos, tiveram uma alergia na pele, era em verão. Então eu não tinha nem dinheiro para comprar o creme para alergia, porque tenho a pele sensível. Então quando isso, cheguei no meu trabalho, e aí ele falou assim, olha, aqui alguém deixou esse creme para quem quiser, o creme estava fechado, para quem quiser, mas eu como na minha casa não tem ninguém que tem pele sensível, então eu não quero. Todo mundo falava que não quer. Então ficou aqui até o turno de noite. Eu disse assim, olha, meus filhos têm pele sensível, estão a passar por isso agora mesmo. Então, quando isso, o creme que estava fechado foi para mim. Mas o que eu quero dizer com isso, é que Deus, Ele sabe de tudo. Porque esse creme, não é qualquer pessoa que ia pegar esse creme estava destinado para mim porque Deus sabia que eu não tinha recursos, sabia que eu não tinha dinheiro, sabia que eu estava a passar por um deserto. Mas Ele, por eu confiar nele, por eu não ir aí roubar, por eu não ir aí fazer coisas erradas para conseguir o creme para os meus filhos, porque estavam a passar necessidade, Ele proveu o creme. Então eu consegui um creme grande, sem abrir, novinho, para vir e colocar nos meus filhos. Por isso eu quero dizer, é crer que Ele vai providenciar. Oh, meu Deus, eu creio no Senhor, mas olha, o meu cenário é tudo o contrário. Eu não creio que nada pode avançar, mas eu creio na Tua palavra. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai ser um grande testemunho também para a honra e glória do Teu nome. Entende? Então é assim, não olhe pelo teu cenário, não olhe por aquilo que está a passar agora mesmo, mas sim por aquilo que Deus já falou. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer porque Ele é fiel. Ele é fiel, ok? Para a honra e glória do nome dele. Então vamos fazer a nossa oração e agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado por mais uma direção, meu Pai. Oh, meu Pai, abre nossos olhos espirituais para que possamos ver que maior é aquele que está conosco do que aquele ou aquilo que é contra nós, meu Pai. Que nesse momento, Espírito Santo, nossos olhos espirituais possam abrir e que possamos ver, meu Pai, que o Senhor não nos abandonou e pelo contrário, o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor é misericordioso para nossas situações, meu Pai. Então, que nesse momento, Espírito Santo, te clamamos e te imploramos, meu Pai, que nesse momento o Senhor não deixa o caído no chão. Porque o Senhor falou que 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor levanta. Então levanta o caído, levanta aquele que se sente derrotado, depressivo, meu Pai. Levanta aquele que pensa que já é o fim. E venha mostrar, meu Pai, da tua vontade, a tua misericórdia, meu Pai. Que teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida, Espírito Santo. Oh, meu Pai, também eu te peço nesse momento que o Senhor venha tocar no coração desse familiar que só dá dor de cabeça para essa pessoa, que essa pessoa já está cansada, meu Pai. Já não tem nem vontade de orar, não tem nem vontade mais de suplicar pelo teu nome, meu Pai.
Não deixe que essa pessoa venha cair em tentação, mas livra-la de todo o mal. E também toque nesse familiar para que haja ressurreição, meu Pai, do Espírito, meu Pai. Que haja, meu Pai, um Espírito vivo, porque muitas vezes nós pensamos que estamos vivos só pelo fato de respirar, mas a nossa alma está morta, meu Pai. A nossa alma está em trevas, porque tudo aquilo que se separa de Deus está morto espiritualmente. Então, que meu Pai, que o Senhor venha avivar a cada um aqui presente, que o Senhor venha trazer, meu Pai, a resposta da oração de cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe e lembre sempre que o nosso Deus é fiel, que a palavra dele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas para isso, tira sentimentos, tira a vista dos teus problemas e começa a colocar o foco em Jesus. E uma oração, para saber se é efetiva, se é uma oração que chegou ao trono de Deus, essa oração vai fazer com que tudo, desde que fizermos essa oração, tudo vai aparecer ao contrário. Tudo vai parecer que ficou ainda pior. Mas aí mesmo é onde temos que continuar a clamar, a adorar e a agradecer ao nosso Deus porque Ele está a fazer coisas grandes. Porque as trevas o que quer fazer é que os nossos olhos começam a ver a circunstância, os problemas, as lutas e não ver que o nosso Deus está a trabalhar. E o nosso Deus trabalha em silêncio. Não trabalha em meio de confusão, em meio de opiniões, mas sim em silêncio. Então vamos esperar em Deus, vamos crer em Deus e deixar que no momento certo a honra vai ser para Ele, a glória vai ser para o nome dEle. Então tira sentimentos, tira o foco daquilo que estás a ver e começa a colocar o foco em Jesus Cristo. Deus te abençoe.